Daniel, eu quero começar esse episódio hoje falando sobre um comunicado que a Casa Branca soltou, né, os Estados Unidos soltaram, dizendo que hoje Rússia e Ucrânia concordaram com o cessar-fogo no Mar Negro. Ainda não é aquele acordo, aquele cessar-fogo temporário de 30 dias para envolver, que envolveria a princípio infraestrutura e energia. A gente está falando num primeiro momento sobre um cessar-fogo no Mar Negro, mas já é considerado um avanço importante. Então, a Casa Branca soltou esse comunicado, aparentemente algo de fato oficial, e que foi confirmado pelo ministro da Defesa da Ucrânia. A Rússia não se manifestou ainda, mas aparentemente a coisa vai acontecer. Não está claro ainda como que esse cessar-fogo vai ser implementado, quando que ele vai começar a ser implementado. Ainda são necessárias consultas adicionais para implementação, monitoramento, controle de acordos, mas pelo menos, Daniel, houve ali um primeiro acordo para algum nível de cessar-fogo. Importante lembrar, Daniel, que quando a gente fala sobre o Mar Negro, é uma região fundamental para o escoamento de grãos, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, né? Então a gente está falando sobre uma região muito estratégica e foi, ao longo desses mais de 3 anos, um espaço muito importante de combate. Eu lembro que uma das primeiras grandes imagens, Daniel, dessa guerra foi o momento no qual a Ucrânia conseguiu afundar alguns dos navios de guerra mais importantes da Rússia, que foi considerado uma grande vitória naquele momento para as forças ucranianas, e desde então a gente tem, de fato, ali alguns combates muito, muito importantes no Mar Negro. De acordo com o ministro da Defesa da Ucrânia, né, o Rustem Umerov, foi ele que, aliás, confirmou que o acordo, de fato, tinha sido firmado, toda a movimentação de embarcações militares russas no Mar Negro, a partir de agora, passaria a ser considerado uma violação ao acordo. Claro, Daniel, que ainda tem consulta, como é que vai ser implementado, mas a ideia seria exatamente considerar que no Mar Negro você passaria a ter, portanto, embarcações civis, embarcações militares naquela região ali, passariam a ser considerados uma violação ao acordo. Uma coisa que não está clara ainda, Daniel, aliás, tem muitas lacunas, né? O acordo foi, enfim, firmado, mas tem muitas lacunas acerca de como que isso vai ser implementado, se isso significa também a paralisação de ataques a estruturas portuárias. Beleza, no Mar Negro não vai mais poder ter ataque quando esse acordo finalmente entrar em vigor, mas como é que fica quando a gente fala sobre estrutura portuária? Vai poder atacar a estrutura portuária? Isso está dentro do acordo? Não está? A Ucrânia, particularmente, né, ao longo dessas negociações que levaram finalmente a esse acordo, ela falou várias vezes sobre o interesse em retomar atividades nos portos de Kherson e Mykolaiv. Né? São dois portos importantes que estão ali a oeste da península da Crimeia. Né? Então, são dois portos que estão paralisados já tem algum tempo por conta exatamente da proximidade do conflito, mas de novo, não está explicado como é que vai ser, se estruturas portuárias estão incluídas ou não. A Rússia, particularmente, Daniel, sugeriu que, aqui olhando para o futuro, que a ONU entrasse nas negociações. Parece que o objetivo da Rússia aqui é tentar fazer com que as negociações elas não sejam intermediadas apenas pelos Estados Unidos, que você tenha outros atores, outros países, outros intermediários. Então, que a ONU poderia ser um agente importante. E há pouco tempo, inclusive, Daniel, o Putin chegou a falar sobre os BRICS, né? Por repente, os BRICS, ele elogiou muito a tentativa que os BRICS têm de lidar com a guerra. Aliás, quando ele falou sobre a entrada da ONU, ele falou a entrada da ONU nas negociações e de certos países. Né? Ele não explicou o que são certos países, mas talvez ele esteja falando exatamente dos BRICS. Então, Daniel, a gente sabe que está muito, mas muito longe de um cessar-fogo completo na guerra, está muito longe da guerra ser finalizado, ou de um arranjo final para a guerra. Aliás, a gente não sabe nem que arranjo seria construído, como que isso seria feito, mas um pequeno passo foi dado hoje, a partir do momento em que pelo menos Rússia e Ucrânia conseguiram chegar a um termo comum acerca de um cessar-fogo no Mar Negro. Como que esse cessar-fogo vai acontecer? Também ninguém sabe ainda, isso não está transparente ainda, não está nítido ainda, mas ao longo dos próximos dias provavelmente a gente vai ter algum tipo de novidade, pelo menos no que tange ao cessar-fogo, ao Mar Negro, perdão. Com relação à infraestrutura, com relação à questão energética, que era o que já vinha sendo ventilado ao longo das últimas 2 semanas, ainda temos que esperar. Não tem nada definido ainda, Daniel Souza. Agora, tem que claro que uma participação dos BRICS não seria tão simples assim. Afinal, o BRICS é um grupo do qual a Rússia faz parte, a Rússia acaba tendo ali
uma posição de liderança, acaba tendo inclusive ascendência sobre alguns membros, e isso poderia ser visto pela Ucrânia como uma tentativa da Rússia de ganhar ainda mais força dentro de uma dinâmica de negociações. Talvez não fosse um movimento assim tão simples de ser operacionalizado em termos práticos.